Ceará empata, Fortaleza vence e os dois vão decidir o Campeonato Cearense mais uma vez. Só que antes da decisão, tricolores e alvinegros vão se enfrentar no Castelão depois de amanhã, quarta-feira, pela Copa do Nordeste. E mais, gigantes do futebol brasileiro estão fora das finais dos estaduais. Estes são os assuntos do plenário esportivo de hoje. Para analisá-los, eu conto com Paulo César Noronha, Renato Abreu, Fernando Graziani. Vou começar com o PC. Tudo bem, PC? Tudo jóia, Carlos Silva. Obrigado pela deferência. Só não está bem para o Ferroviário, que entregou 2 vezes e o Ceará não tem nada a ver com isso. Aproveitou as oportunidades que lhes foram conferidas e está na final do campeonato, né? Nenhuma novidade aí, né? Nenhuma novidade. Novidade é o Nova Iguaçu decidir o Campeonato Carioca. Aqui Ceará e Fortaleza na final. Não falar sobre isso no final. Aqui está tudo dentro da normalidade, dentro do que se espera, geralmente, apesar de aqui e acolá aparecer uma zebra, dessa vez não houve essa zebra. Mais uma vez teremos um Ceará e Fortaleza decidindo o campeonato. E você pergunta, foi justo o Ceará se classificar? Foi. Então, o Ceará não tem nada a ver com a bobeira dos zagueiros do Ferroviário, que nos 5 gols, 4 gols, 4 gols em 2 jogos, os zagueiros do Ferroviário entregaram os 4. Os 4. Não e 3 de forma ridícula. Nos 4 gols do Ceará nos 2 jogos foram gols em que, ou nos quais, o Ferroviário errou a saída de bola. E aí o Ceará não tem nada a ver com isso. Problema do Ferroviário, os jogadores do Ceará estão ali para aproveitar as oportunidades na hora que elas aparecem. Então, a classificação do Ceará, nesse sentido, é muito justa. Agora, evidentemente que se esperava um pouco mais do Ceará ao longo do campeonato, vem tendo alternância de atuações. Acho que houve uma evolução, acho que, de certa forma, dá para compreender a dificuldade de encontrar o chamado ponto do doce, porque é um time extremamente renovado em relação às últimas temporadas, né? Muita gente nova que chegou no Ceará e, evidentemente, que num futebol onde a pré-temporada é o próprio campeonato, é mais complicado ainda você montar o time e deixá-lo azeitado para desempenhar todas as funções planejadas pelo treinador. Então, acho que faltou ao Ferroviário um pouco mais de competência, porque em determinados momentos, principalmente no primeiro jogo, a gente viu um Ferroviário trabalhar bem a parte ofensiva, os gols do Ferroviário bem trabalhados no primeiro jogo. Do meio para frente, o Ferroviário é um time confiável. Agora, para a Série C, é preciso rever conceitos em termos de marcação, em termos de zaga, porque os 2 jogos decisivos contra o Ceará foi um verdadeiro desastre. O Renato Abreu, a dose, o PC narrou muito bem, comentou muito bem, foi cavalado de entregas, né, da defesa do Ferroviário. Nesse último jogo, Renato, eu fiquei lembrando do racha que a gente batia dia de sábado, em que no próprio racha a gente dizia, bola não se cruza, bola na área, na frente do gol. Ou você bota para frente ou bota para fora. O cara do Ferroviário tinha um jogador do lado dele, ele quis dar uma de Rivelino, de Gerson, mostrar que era bom, fazer lançamento de 30 metros e deu pra gente, né, Renato? Um abraço, Carlos Silva. Você está querendo ir longe demais, viu? Botar o gesto ali. Então vamos ficar no Hamilton Melo e Zé Eduardo. Pronto. 2 craques também. Bom, um abraço para você, para o Paulo César, para o grande Graziani aqui. Sei que você não ia abraçar o Graziani. Lamentar que o São Paulo está fora de uma final do daqui a pouquinho, calma. Começa mexendo com o Cai com o Novo Horizontino. O São Paulo não pode ver o Novo Horizonte. Eu quero saber o que o Graziani tem a ver com isso. E o que isso aí tem a ver com a pergunta que ele fez? Porque quando eu olho para o Graziani, o Graziani nem paulista é mais, eu lembro do Cearense já. Mas, olha, deixa eu dizer aqui uma coisa. Primeiro, eu achei que os 2 jogos entre o Ceará e o Ferroviário foram 2 jogos muito interessantes. E equilibrados. Com nuances, com gols. O pessoal do Ferroviário fica reclamando negócio de um tempo no primeiro jogo, mas, na verdade, o juiz contundiu, teve cera. Então, não dá para reclamar, não. Você não pode... Tem uma máxima no futebol que diz assim, quando passa dos 45, antigamente eram os 45, hoje é quando chega, faltando 1 minuto, para fechar o tempo adicional, o juiz dá 3, dá 4, dá 6, dá 10, não sei o quê, quando falta 1 minuto, não tem mais jogo. O que é que não tem mais jogo? Atenção total, bola para o mato. Fura a bola. Fura a bola, bola para o mato, o jogo é de campeonato. O Ferroviário pecou e tomou aquele gol
Depois Me ficou... permita, só que Sim. eu esqueci de dizer que é interessante observar Sim. que o Ferroviário não entregou 4 gols, entregou 5, é porque o quinto foi anulado. Sim, ainda No teve... finalzinho do teve jogo, isso, é foi verdade. outra lambança do zagueiro. Quer dizer, Verdade. você vê aí do programa passado, eu disse aqui que o Ceará passava porque tinha vantagem do empate. É muito grande a vantagem do empate nos 2 jogos. O Ceará ganhou o primeiro jogo, não interessa que foi no último minuto, no último segundo, ganhou o jogo, foi jogar pelo empate. O jogo de sábado foi um jogo que eu diria que o Ceará teve a supremacia no primeiro tempo. O Ceará jogou bem, e podia ter matado o jogo. Ele fez 1-0, teve chance de matar 2-0. Né? E no primeiro gol, eu não diria nem que o zagueiro entregou. Eu acho que a zaga do Ferroviário ela não se conversa. O cara diz assim, o ladrão tá chegando, e ninguém fala. São ilustres desconhecidos. Porque ele pegou a bola assim, Mas isso é uma falha. meio de lado, e o jogador do Ceará, mérito, se antecipou, roubou a bola, deu para a direita, um belo lançamento cruzando no pé do cara que estava chegando. Lançamento milimétrico, a bola muito bem lançada. No segundo tempo, E ainda deu sorte que ele mete a bola no meio das canetas do que deu a bola errada, o passe errado. Ela bate no calcanhar dele para sobrar na Aí medida sobrou. para o meu aí campista no do Ceará. segundo tempo, Carlos Silva, aí outra roubada de bola e o Eric terminou perdendo aquele que seria 2-0 para o Ceará. Aí veja como são as coisas. Aí o Céu bota uma bola na trave. Se aquela bola entra, podia ter mudado a história do jogo. O Céu bota uma bola na trave, teve a chance de empatar. Depois ele empata. Mas se ele faz aquele... Porque ele chutou na trave, depois chutou na trave, voltou, aí fez o gol. Mas se aquele primeiro gol dele entrasse, pegava fogo aquele jogo. Quer dizer, foi um jogo que teve nuance. O Ceará se classificou, o Ceará teve méritos, mas ficou para o torcedor do Ferroviário essa coisa engasgada, né? Que o time errou demais, que o time... Se o Ciel faz aquele gol, mas é aquela história, como disse bem o Paulo César, o futebol é a bola que entra, né? A bola que bate na trave e volta, não é gol, não é computado. Dizia o Skank, né? É. Bola na trave. Bola na trave não altera o placar, como diz o Scan. Pois é. Então eu acho que ficou bem entregue a finalista, mais uma vez o Manjadinho termina como o Ceará. Manjadinho. O Manjadinho. Termina Manjadinho, né? Com o Ceará. O Fortaleza, depois a gente vai falar do Fortaleza, mas o Fortaleza aí sim fez um jogo em que ele se impôs em campo. Mas aí é outro... Mas é outro papo que a gente vai falar. Mas eu acho que foi merecido. O Ceará chega para uma decisão contra um time que tem mais, digamos assim, tem mais bala na agulha do que ele, tem mais repertório do que ele. Fez um bom jogo agora na segunda partida, mas é um clássico, é Ceará e Fortaleza. Né? Você está falando aí dos estaduais, eu ontem assistindo também o jogo do Vasco, conversando com um amigo meu, eu disse, rapaz, esse time do Nova Iguaçu é um time muito bom, muito arrumado, era melhor pegar o Vasco. Eu digo, de jeito nenhum, porque o Vasco é um clássico, seria Flamengo e Vasco. É a tua história, então é um clássico. Vamos ter Ceará e Fortaleza em 2 jogos, é clássico, e aí é como diria, eu acho que é o Chico Rocha, dizia briga de cachorro grande, né? Briga de cachorro grande. Ixi, eu acho que o Matusalém já dizia isso. Pois é, briga de cachorro grande. Dá para apostar? Eu diria o seguinte, aí eu vou aqui fazer minha aposta, não sei se o Graziano concorda, porque da outra vez ele discordou, que eu disse que o Ferroviário o Ceará era favorito e passaria, e passou. Quem ganhar o primeiro Clássico Rei é o campeão do ano. Você falou do Chico Rocha, eu quero lembrar aqui que esse termo manjadinho, quem punhou foi o Chico Rocha. Ele dizia sempre no programa, e eu me lembro que eu Manjadinho. popularizei de certa forma, porque eu fiquei levando isso no Globo Esporte o tempo todo. O manjadinho, é verdade. Aí virou manjadinho, era um termo Pronto. que o Chico Rocha usava no programa. Não tem dele. aquele negócio da pelada quando você jogava racha? É. Quem fizer o primeiro gol ganha? Ganha. Quem ganhar o primeiro jogo, o Clássico Rei, é o campeão do ano. Graziano, tudo bem? Tudo bem, mas eu falei que o Ceará era favorito disparado para o Ferroviário. Foi. E Foi? você disse que o Ferroviário Você era falou que o favorito. Ferroviário ia Ah. ganhar. Mas, Não, eu Graziano... disse que eu gostaria que o Ferroviário ganhasse, mas era difícil. Graziano... E teria que ganhar o primeiro jogo. Perdeu, acabou. Não, eu não vi o Ferroviário. Não, diante dos erros, eu vou... Claro. O jogo eles já debateram É. todo. Diante dos erros apresentados nas 2 partidas, porque o Ceará também errou, o Ceará no jogo passado errou. Diante dos erros, do equilíbrio demonstrado, ficou evidente, e isso é uma pergunta que eu lhe faço, de que Ceará e Ferroviário vão precisar se reforçar ainda mais para as séries B e C do Campeonato Brasileiro? Tudo bem, Carlos, Renato, PC. Bom, primeiro quero dizer que assim, eu vi algumas coisas interessantes aí de Ceará e Ferroviário, um outro momento, assim, mas assim, eu não senti em momento algum dos 2 jogos qualquer possibilidade do Ferroviário eliminar o Ceará. Não vi. E era o que eu acreditava, assim, uma distância muito grande. Foi o Renato que me
me acusou falsamente. Né? Não, eu disse se o Ferroviário ganhasse o Empurrar primeiro pra você. Mas o Ferroviário perdeu o primeiro jogo. Eu disse, se ganhar o primeiro jogo, vai perder, fazer o quê? Eu acho que o Ceará, nesse jogo contra o Ferroviário, fez talvez uma das boas atuações defensivamente, mesmo tendo tomado um gol ali no final. Mas acho que o Ceará precisa realmente se reforçar, porque o ataque do Ceará é um ataque produtivo. Tem bons jogadores, né? Tem bons O contra-ataque jogadores. é bom, né? O A contra-ataque. janela da Série B ainda está aberta ou é igual a da Série A? O que, a janela? A janela de contratações. Não, eu acho que ainda pode Porque a Série A já acabou. né? É, pode contratar. Pode Tem contratar. a impressão sim. que tem que esperar. O já. Ceará tem um bom contra-ataque. Essa coisa da janela, eu confesso para você, PC, que ela é um pouco confusa, porque, por exemplo, jogadores que estão livres não precisam cumprir a janela, É. se eles não estiverem vinculados. Mas se você precisar contratar alguém que esteja vinculado, aí tem que esperar a janela julho. aparecer. Mas, levando em consideração tudo que eu vi aí de Ceará e Ferroviário, está mais do que justa a classificação. Esses erros individuais do Ferroviário defensivamente chamaram muita atenção negativamente, mas eu consigo olhar também o outro lado. Quer dizer, o Ceará, em determinados momentos, não dá para fazer isso o tempo inteiro, fez uma marcação na saída de bola super interessante, né, e aproveitou as oportunidades. Então, é um jeito, né, que o Mancini está montando a equipe. Eu entendo também que não é fácil. Se a gente for analisar um bloco, quantos jogos o Ceará fez no ano até agora? 13? Eu acho que são 13. É um número de jogos ainda pequeno para você ter uma consistência. Agora, o que é fato é que o Mancini tem procurado a manutenção do time titular. Isso ele tem conseguido fazer. Até demora um pouquinho para tirar um jogador que não está em boa fase, esperando que ele... Por exemplo, o Recalde, ele demorou para tirar o Recalde. O Recalde já estava jogando Mas mal. o Lourenço Só também tava para contundido, né? responder, A ilustrar janela. o que o PC perguntou, para as séries A e B do Campeonato Brasileiro, os clubes podem contratar apenas jogadores que foram inscritos em algum campeonato estadual no primeiro trimestre. Perfeito. Nesse caso, o prazo vai, para registrá-los, vai de 1 a 19 de abril. Ou seja, Então tem vaga aí. você pode pegar qualquer jogador que esteja tá- que No tenha interior jogado de São estadual. Paulo, do Campeonato Carioca. Exatamente. Tudo. Então tá aberto ainda, né? E os campeonatos terminam dia 7 de abril, né? Portanto, tem um pedaço aí. É claro que a gente vai falar mais para frente, mas assim, como o Carlos me perguntou, eu acho que o Ferroviário precisa se preocupar defensivamente. Também não, o ataque do Ferroviário é um ataque, acho que para a Série C é adequado. A gente não tem grandes gols na Série C, não tem grandes ataques na Série C, mas defensivamente o time me preocupou demais. Agora tem um problema, Graziano, me permita, viu, Carlos Silva e Paulo Sim. Sérgio? Eu ouvi, o Kilmer, inclusive, passou para mim, eu ouvi uma declaração do técnico Ferroviário depois do jogo, que eu achei estranha, veja bem. Ele desabafou dizendo que a diretoria do Ferroviário, ele fez uma ameaça, ele disse, ou a diretoria do Ferroviário mostra um plano que quer, qual é o projeto, ou então não vai dar. Aí eu perguntei, eu perguntei ao Kilmer, é o seguinte, o contrato dele com o Ferroviário terminou agora, porque o Ferroviário não joga mais, então terminou, quer dizer, ele está sem contrato. O Ferroviário fez um contrato com o treinador só até o final do campeonato estadual, esperando a volta do antigo treinador do Kobayashi, que está treinando um time lá de é o Brasília. capital, mas ele está esperando o Kobayashi? Só pode, porque ele fez um contrato com o treinador do Ferroviário até agora. O Ferroviário está sem treinador Não, hoje. eu sei, mas essa semana, pelo que a gente... E o treinador foi para a rádio e da coletiva disse, ameaçou a diretoria. Quer dizer, você não faz uma ameaça daquela de público. Você conversa reservadamente, chama o presidente, como é que é? Ele disse de público, quer dizer, ele jogou a farinha no ventilador. Eu achei uma postura dele, uma conduta Não, a expectativa é que haja... questionável, né? A expectativa é que essa semana haja um novo contrato a ser feito. Mas ele ameaçou publicamente. Porque, na verdade, ele veio para substituir o que tinha sido contratado E o antes. Ferroviário está esperando a volta. Não, estou dizendo assim, porque começaram com um que foi eliminado da Copa do Nordeste. Foi. E aí, no segundo jogo aqui, retiraram ele. Sim, sim. E contrataram o Cupertino, talvez para finalizar o Campeonato Cearense. E a partir do desempenho dele, talvez renovar ou não. Ele foi um pro-tempore aí, né? Então, esperando ou o Kobayashi voltar ou renovar com ele. Mas antes disso, o cara vai para a emissora de rádio. Mas eu acho que o projeto lá, não sei se o Kobayashi vai querer voltar, Não, porque ele mas ganha muito bem lá. Mas o capital, ele só tem data, só tem calendário até Ele não vai final do disputar estadual. D, não? Não. Ah, pensei que ele ia Porque disputar o Kobayashi foi contratado. Eu acho que o Kobayashi vai voltar. Ele levou 7, 8 jogadores do Ferroviário para lá para garantir o calendário 2025. 25, verdade. Né? Agora, em relação ao Ceará, eu acho que o Mancini está fazendo um trabalho interessante. Claro que isso esbarra em algumas situações táticas que eu acho que ele está conseguindo
pelo menos enxergar. Agora, isso depende também muito da execução. Os jogadores do Ceará têm tido problemas mais defensivos do que ofensivos. Por exemplo, o Guilherme Castilho errou muito passe nesse jogo. Outros jogadores do Ceará com desatenção defensiva. Isso pode comprometer mais para frente, principalmente em jogo Até porque o sarrafo vai subir. Em jogo mata-mata, né? Então, o que eu estou curioso para saber exatamente do Ceará e também do Fortaleza, esse jogo de quarta-feira, se o Vojvoda e o Mancini vão fazer alguma experimentação projetando o primeiro jogo da final. Porque, na verdade, a Copa do Nordeste, tanto para o Ceará como para o Fortaleza, esse jogo é importante. É importante. Nenhum dos dois. Mas para o Ceará é decisivo. Mais para o Ceará, porque o grupo dele tem mais pontos e ele está em sétimo. Está fora da zona de classificação. Mas o Fortaleza também não pode bobear, porque se o Fortaleza perde todos que estão atrás ganham, ele perde. No mínimo, ele vai perder a condição de decidir Exatamente. as quartas de final em casa. Como a Copa do Nordeste não tem sido prioridade nem do Ceará nem do Fortaleza, nem no discurso nem na prática, né, eu estou curioso para saber. Esse clássico não deve ter muita mudança, deve ir o melhor time possível, até porque o próximo jogo entre os dois vai ser o primeiro jogo da final. E tem um lado psicológico, né? Tem um lado psicológico. Vai ser legal perder o clássico, independente de ser pela Copa do Nordeste. Não, sem dúvida. Quem ganhar já vai com mais moral. Como é que está o calendário? Depois de quarta-feira ele só joga dia 31? Não, depois eles jogam mais 2 vezes pela Copa do Nordeste. São 3 jogos em 7 dias. Ah, tá. Aí tem um jogo dia 31, que é dia 30. Domingo de Páscoa. Dia sábado o Fortaleza joga com sábado. Sábado, dia 30. Sábado agora o Fortaleza joga com Vitória e domingo o Ceará joga com 13 lá. Exatamente. Tá. Aí depois Copa tem no meio da semana tem no meio da mais semana. Exatamente. E o primeiro jogo da final que é domingo. Não, sábado que vem, dia 30. Exatamente. Pronto. O calendário do Fortaleza agora não tem trégua. Não tem trégua. Aí vão dizer que estão cansados já. Se o Fortaleza perder e o Altos ganhar do River, o Fortaleza já perde o segundo lugar. Claro. Exatamente. Não, é um jogo importante. Eu estou curioso. Agora, o empate é bom para o Fortaleza. Porque o que a gente tá... Já para o Ceará, o empate é ruim. O que a gente está vendo nessa rodada da Copa do Nordeste de quarta-feira são 3 prévias de finais estaduais. Então vai ter Bahia e Vitória. É o Bavia. Náutico Sport e Fortaleza e Ceará são... ABC e América também. Mas o ABC caiu fora. Mas olhem, meus comentaristas favoritos, olhem como esse jogo River e Altos se tornou importante para Ceará e Fortaleza. Um torce para o outro, né? Porque se o River ganhar, ele pode ultrapassar o Fortaleza e pode já garantir uma posição, a classificação para a próxima fase. E aí... E o Ceará torce E aí, o Ceará tem 6 pontos, o River tem 9. O River ia para 12 pontos. Já garantiria a sua classificação. Porque, se bem que Vitória tem 8 e CRB 8. Ele ganhando, o Ceará ganhando do Fortaleza, é isso? Não, eu estou dizendo a importância para o Ceará. Porque se o River ganhar, aí Sport e River praticamente já garantem a sua vaga. Aí o Ceará vai ter que brigar contra Vitória e CRB, só que ambos têm 8 pontos. E já sabendo, só chega de segundo. Só que ambos têm 8 pontos. O CRB joga com a Juazeirense, pode ir a 11. Quer dizer, esse jogo para o Ceará ele é decisivo. Para o Fortaleza, até um empate não deverá ser tão desastroso. A derrota, sim, dependendo do resultado do jogo do River. Em relação ao Richard, goleiro, ele saiu... O próprio Mancini falou na coletiva, porque o Richard saiu machucado, mas houve uma preocupação de que ele pudesse ficar de fora em alguns jogos. A princípio, não vai acontecer isso. Então, acho que o Ceará vai se acertando, mas o nível de enfrentamento que o Ceará teve com o Ferroviário não é um nível de enfrentamento que ele vai ter no decorrer da competição, das competições. Verdade. Né? E o Fortaleza a mesma coisa, né? O Maracanã, a gente vai falar no próximo bloco, mas o Fortaleza acabou construindo um bom jogo, mas o Maracanã, apesar de estar fazendo uma ótima campanha, vai para a Série D agora, parabéns ao pessoal lá que está fazendo a campanha, mas o nível de enfrentamento a gente vai ver real quando o Fortaleza e o Ceará se encontrarem. E o nível do Fortaleza é muito mais alto. Inclusive porque tem... Fortaleza é Série A. Já tivemos uma prévia, que o primeiro foi clássico 3-3. foi bem disputado. Você mesmo falou, e o clássico dá uma aproximada bem grande, né? Apesar da folha do pagamento do Fortaleza ser o dobro da do Ceará, dos jogadores serem mais experimentados... O Fortaleza foi tetracampeão em 2010, o Fortaleza estava na Série C, o Ceará estava na primeira divisão. Exatamente, Então não tem isso, é clássico. Chegou nos 2 da final, aí, meu amigo, e essa configuração de jogo, né, mata-mata, vai ter ida e vai ter volta, lembrando que não tem... Hoje, várias pessoas me perguntaram,
O pessoal ainda faz confusão. Não tem vantagem Não de tem melhor vantagem de campanha. nada. A única vantagem do Ceará nessa final é ter o mando do segundo jogo, o que, em tese, vai levar mais torcedores do Ceará para o segundo E jogo. que até depende do primeiro. Depende do primeiro, exatamente. Mas, porque na realidade... Mas esse negócio de mando tudo no Castelão. Isso não, eu sei, mas é porque o Não, mas é por causa sócio-torcedor... do número de o sócio-torcedor torcedores, e o quem número fica de com o prédio torcedores. central. O Fortaleza teria que ter vencido ontem por 2 gols de diferença a mais. Venceu por 3. Se Tinha que tivesse ser vencido por 5. 5, aí o mando do segundo jogo seria do Fortaleza. Estão botando a culpa no VAR. Pois é. Agora, só tem essa vantagem aí, Chico, né? porque a renda será dividida meio a claro. meio, não tem negócio de proporção 50, 40, é meio a meio nos 2 jogos. E a carga de ingresso para o visitante também vai ser... Aliás, o Ceará e o Fortaleza, é preciso elogiar isso, já faz alguns anos, isso aí desde a época do Marcelo Paes com o Robson de Castro, que o Marcelo Paes já vinha como presidente há muito tempo, eles conseguiram deixar a rivalidade de lado, e o Carlos também sabe, porque sabe das coisas da federação, o Ceará e o Fortaleza têm feito um trabalho inteligente nos bastidores, porque tem feito tudo junto. Estão brigando dentro de campo. Então, inclusive, o regulamento atual Que é do o Campeonato correto. Cearense é o que os dois querem. É o que os dois querem, né? Então, não é... Sempre porque- foi assim, viu? Porque hoje eu Brasil? vi gente assim, é o pessoal, a torcedora... Não, mas era um querendo puxar eu o sei, tapete. não, mas eu me lembro aqui, o Carlos Silva se lembra, no tempo do Silvio Carlos e do Franzé Moraes, eles combinavam brigar pelas zonas do rádio, que naquela época o rádio. Então o Silvio mas Carlos isso aí dava uma encheu o declaração, o Franzé dava outra, enchia o estádio Mas e todo tinha, mundo ia- também, puxada de tapete. Mas Só que naquele tinha- tempo não tinha redes sociais, Sim. não tinha a força da TV como não tem tinha hoje. organização dos Eles clubes hoje- de Não hoje. tinha torcida Eles hoje, organizada, eles não tinha hoje nada fazem disso. projetos comerciais juntos. É, claro. Eles dividem a administração do Castelão juntos. Eles têm uma série de situações Não, mudou. hoje que o Ceará e o Poder trabalham juntos. O marketing do Fortaleza conversa com o marketing do Lógico. Ceará. Eles se dão bem, Eles inclusive. trabalham muito bem Não é? em conjunto. As coisas que A tem que ser rivalidade é em trabalhadas. campo, como deve ser. Aliás, eu estive no Castelão. Os dois aumentam os rendimentos com essa união fora de campo. Aliás, eu estive no Castelão, no jogo Ceará e Maracanã, vários Não, camarotes. Fortaleza e Maracanã. E Fortaleza e Maracanã, vários camarotes já com a biometria facial instalada. Ah, perfeito. Camarotes. Por exemplo, meu amigo Geraldo Luciano tem um camarote que fica abaixo do Fortaleza e da Federação. O camarote dele só entra se tiver já feita a biometria, senão não entra. E vários outros eu consegui visualizá-los ontem lá Porque no hoje eu Castelão. vi... Legal, né? É que o torcedor tem alguns torcedores, né? O cara mandou uma mensagem lá para a rádio, falou assim, o Fortaleza deveria não... Olha a mentalidade. O Fortaleza deveria... Ele mandou um recado. Marcelo Paes, Alex Santiago, não falem mais com o Ceará, coloquem no primeiro jogo da final do Cearense só 10% de carga de ingresso para o Ceará. Como é que pode isso? Seu negócio é o torcedor é acertado. assim, mas o torcedor é assim. Mas é Você uma não coisa pode cobrar acertada. coerência de Não, Mas torcedor. esse que Pode fala ser isso, ô Graziano, é o primeiro que vai para o estádio. Não, eu tô falando. Porque o que Ele não é cobrado por a isso. carga de Por isso que ingresso, ele a diz, carga de ingresso vai ser igual, tanto no primeiro É. quanto no segundo. Tá certo. Se for 60-40, 70-30, seja lá, não sei como é que eles vão se. E outra coisa, o Ceará e o Fortaleza, principalmente o Fortaleza, que brigou com razão por causa da punição, da não punição do esporte, nesse clássico a gente sabe, infelizmente, da rivalidade e que as duas torcidas têm pessoas bem violentas, que o Fortaleza e o Ceará façam com as autoridades o melhor plano possível de segurança para esses dois jogos, ou para esses três jogos, inclusive fora do estádio. Porque pra- depois- a Não, inclusive repercussão já não, será inclusive contra. não, PC. Exato. Principalmente. Não, eu digo porque... Se acontece alguma Não, coisa, eu digo é o assim- argumento necessário, Não, eu né? digo assim, o Graziano, por quê? O esporte Porque vai usar. Peraí, só um minuto. Até o episódio contra o esporte, o que acontecia longe do estádio aqui não interessava aos Agora dirigentes. acontece. Era um problema da segurança pública. Agora, continua sendo um problema da segurança pública. Só que para a imagem do clube, nesse momento que ele cobrou tanto as punições, apontou tanto o dedo, que agora ele se obriga, de certa maneira, a ter um torcedor comportado. Sim. Inclusive longe do estádio. Inclusive, a punição do esporte... Principalmente o Fortaleza, É bom que fez exato. todo o estado ali. É bom falar isso. Eu conversei com os diretores jurídicos da federação, que aliás estão fazendo um trabalho bem competente, o Leandro E o e Eugênio. o Eugênio. Olha só, o STJD ele criou jurisprudência que vai ser cumprida a partir desse julgamento do esporte contra o Fortaleza. A partir do momento que o visitante chega no aeroporto, Já tem que estar... o esporte ele foi punido, não foi por nada não, ele foi punido pelo que está na lei. E a lei foi corretamente Interpretado. interpretada. Ou seja,
o fato de estar a 6, 7, 8 quilômetros do estádio Não exime. não exime o crime. E na reincidência a pena dobra, viu? Principalmente com relação ao time visitante. É uma obrigação do clube cuidar Pois, dele enquanto ele está na cidade. Exatamente. Pois, amigos, o primeiro bloco terminou. Mas também cuide também de levar as seguranças particulares também, que é importante. No segundo também. bloco, nós vamos falar do jogo do Fortaleza e vamos falar também de alguns gigantes do futebol brasileiro que estão fora das finais dos manjadinhos Brasil afora. Já aqui no Plenário Esportivo. E o Fortaleza quebrou o jejum, né, de jogos sem ganhar e venceu e convenceu a sua torcida. E olha que o Vojvoda está com um excesso de confiança muito elevado, porque deixou 5 titulares no banco num jogo que valia a passagem para as finais do Campeonato Cearense. Deu certo, o time jogou bem, venceu, a torcida é mais confiante agora. Eu vou começar com você, Renato Abreu. O Fortaleza fez o que se esperava, né? Quer dizer, o Fortaleza, um time como o Fortaleza, como a gente comentou no programa passado e até no programa de hoje, um time de Série A, um time que está projetando aí desafios maiores, porque do futebol cearense é o time que vai disputar uma Sul-Americana, é um time que está na Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, onde ele chegou perto até de uma semifinal, então o sarrafo é mais em cima. E não podia o Fortaleza ficar jogando aquela bola murcha que ele estava apresentando. Aí teve o negócio do incidente lá, e é o trauma, e eu disse, vamos acabar com esse negócio de trauma e vamos jogar bola. E o Fortaleza, eu acho que ele chega, aí sim, ele mostrou um cartão de apresentação. Porque cá para nós, viu, Carlos Silva, com todo respeito ao pessoal do Maracanã, ao pessoal do Maracanaú, não é? Um trabalho espetacular, mas o Maracanã parece um time amador. Olha, aquele jogo contra o Fortaleza, os buracos que o Maracanã dava, os espaços que o Maracanã dava, parece que o Fortaleza estava treinando lá no PC, toca para cá e o buraco aqui, o Marinho pegava a bola, olhava, ligava para a mãe dele, dava a bola para cá. Recebeu não sei quantas sozinho. Não dá. Olha, você não pode, um time de futebol tem que ter pelo menos, rapaz, é o Fortaleza, vamos pelo menos dar espaço para ele, vamos tentar pelo menos dificultar. Eu talvez até o treinador lá tenha pedido isso. O problema é porque não dá. O time é espacialmente mal posicionado em campo. Se você dá espaço para jogadores como o Marinho e o Moisés, você corre um risco muito grande. Toda roubada de bola ali, rebote da área, era do Fortaleza. Então, fica muito fácil. Mas, independente disso, mérito do Fortaleza, fez um jogo apresentável, tranquilizou a torcida, porque ele precisava chegar na final. E eu disse aqui no programa passado, o Fortaleza tem que ganhar bem. E ganhou 3-0, podia ser de 4, teve um gol anulado, o VAR anulou, não sei o que é que marcou, um impedimento, só foi da ponta do cotovelo. Eu não entendo mais esses impedimentos de VAR, porque é um negócio muito complicado. Mas eu acho que a torcida do Fortaleza saiu satisfeita, porque eles dão agora o time fez o que ele goleou, com todo respeito, era para golear mesmo, e chegar à final com cara de que pode ganhar o tão sonhado hexacampeonato, mesmo respeitando, claro, o maior adversário dele sempre será o Ceará Sporting Clube. Teremos 2 grandes jogos e eu digo aqui e repito, quem ganhar o primeiro clássico do dia 30, eu acho que bota a mão na taça. Hoje eu conversava com o Marcelo, ele estava em São Paulo, esperando para embarcar para Assunção, onde vai acontecer, está acontecendo agora o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana, e eu brincava com ele e dizia, Marcelo, a julgar pelo time que o Vojvoda escalou ontem, deixando titular no banco, você poderia definir, claro que isso em tom de brincadeira, o Fortaleza para o jogo com o Ceará pela Copa do Nordeste, com Santos, Tinga, Brits, Cardona e Pacheco, Sacha, Rosseto, Pochettino e Caleb, Pikachu, Galhardo e Pedro Rocha. Só que tem um detalhe, o Galhardo não joga porque está machucado, e o Brits porque está suspenso. Pela Copa do Nordeste cumpre um jogo de suspensão. Então, claro que esses 2 não vão poder entrar. A outra boa notícia, Graziano, é que o Hércules já estará à disposição do Vojvoda para os 2 jogos da decisão do Campeonato Cearense. A realidade é que quem tem o elenco se sobressai, né, Graziano? Em relação ao Hércules, o departamento de futebol do Fortaleza não está nem colocando mais o meio-campista, bom jogador, naquela relação. Na relação do departamento médico. Né? Então, a transição. Já está liberado. Agora, claro que
tem que ser aos poucos, é uma Ele contusão está participando muito dos treinos, eu complicada. vejo as imagens Tá. dos treinos, ele está lá participando. Mas é uma situação muito complicada, né? Uma contusão muito difícil. A gente viu o Pedro Rocha aí, uma contusão muito parecida, mas agora o Hércules... Fernando Miguel, agora. Hã? Fernando Miguel agora. Mas é porque no X da questão é porque o Pedro Rocha é o exemplo mais recente que a gente tem de jogador que ficou aquele prazo de 8, 9 meses, mas que aí demorou depois mais 3 meses para pegar no breu. E hoje ele é um jogador que está jogando mais tempo e tal. O Felipe Jonatas do Santos passou o ano todinho. Perdeu o ano passado todo. Agora o Fortaleza fez, acho que talvez uma das melhores partidas esse ano contra o Maracanã. Ainda é pouco. Acho que ainda precisa ter mais consistência. Não dá para achar que as críticas, que eram justas e legítimas da torcida, se acabam porque jogou bem contra o Maracanã. Foi um time muito mais O objetivo. Maracanã foi um bom sparring. O Moisés, se espera muito do Moisés, jogador mais caro da história do futebol cearense. Jogador que não pode jogar mal. Claro que o que eu quero dizer é o seguinte: pode jogar mal eventualmente, ninguém é infalível, estão falando de ser humano. Poder pode, Mas não é deve. um jogador que precisa ser protagonista o ano inteiro. Passa muito pela boa fase dele, o Fortaleza conseguir coisas interessantes, né? Mas ainda há muita coisa a melhorar. O Fortaleza continua ainda desperdiçando muitos gols. Não vou nem falar do VAR ontem, porque eu gostaria muito de que tivesse transparência. Quem Como demora o VAR Quem é que estava aqui, né? operando o VAR? Rapaz, Quem 6 estava- minutos. Qual foi o problema? Qual foi o problema? Não, 6 minutos cada um, Carlos Silva. 12 olha, minutos. eu até brinquei lá durante o jogo sobre o VAR. Aí tinha o Biriba, que é diretor da federação, ele disse, olha, e quem está é o Nailton, acho que é Nailton o nome, que é o melhor. E o Marcelo Paes concordou com ele. Mas, Disse, mas, cara, mas a pergunta que mas se eu deve quero saber fazer é o se teve algum seguinte... problema É o equipamento, né? Mas Eu é tô dizendo perguntar que isso. Pronto, o só Renato pegou. complementar o que o Marcelo disse. Pois é muito estranho, porque eu também considero ele o melhor. Qual é o Mas equipamento que aí estava que usando? tá. Esse é o- Aí sim. Aqui nos estaduais já se usou o tal do mini VAR. É um VAR Lite, VAR Lite. É um VAR Lite. É. Se for esse VAR Lite, está explicado. Porque explicado. às vezes É. você não tem os recursos É. que o VAR normal tem. E os, Porque dois não é lances, normal. e os dois lances estavam Não, impedidos. e aconteceu, eu não sei não, eu tenho dúvida. Tá, Não tô o próprio Voivoda na entrevista disse que ele analisou Não, eu também. estou dizendo assim, eu acho inconclusivo. Tanto que ele erraram 6 minutos cada um. E 6 não minutos, ficou né? muito claro. É muito tempo. Mas olha, aconteceu a mesma coisa no jogo do esporte lá, do Náutico, né? Foi o Náutico contra 13 minutos de VAR. Isso é um absurdo. Não, o Santa negócio. Cruz 13, Esporte. eu acho que era o Cruz mesmo Esporte. tipo de VAR, é o VAR Light. É. Deve ser, eu não acredito que... Não, então porque vamos no lá, Rio é o VAR vai mais lento. rápido. Não é VAR light, não. É o VAR tartaruga. lento. No Rio de Janeiro vai muito mais Mas rápido. a palavra São Paulo tá com vai muito Graziano, mais viu? E nem se compara na Premier Devolva League, a né? palavra. A Premier League... Devolva a palavra ao rapaz. Graziano. Tá tranquilo. Em relação, eu só acho que o O Fortaleza... Graziano tá falando bem hoje. Não. Eu tô com dor de dente, tirei o dente do siso. Foi? Ih, Quinta-feira, complicado. Não tô nem falando muito, não. bicho. Mas, já tirou o dente do siso, não? Hein, eu não precisei, né? O meu se adaptou. Nossa senhora. Graças terrível. a Deus. É o Vamos dente que tem separa. assuntos para a gente comentar. Olha, Sim, o vamos dente lá. do Dente siso, do siso não é o Mas olha só, para terminar aqui, o Fortaleza realmente tem agora os desafios mais relevantes, né? Porque o time, lembrando, entre uma final e outra do Campeonato Cearense, estreia na Sul-Americana fora de casa. Isso já dá para saber. Fora de casa. Então, é um calendário super E seja onde complicado. for, é longe. É longe. Porque não tem né? fora de casa não tem, perto. Não tem o fora de casa perto. O mais pertinho aí pode ser o Paraguai, sei lá. Ou Buenos Aires, que é mais fácil, mas provavelmente o Fortaleza vai ficar fretando avião. Não, Né? será vou fretar, isso já Será está vou decidido. fretar, então não tem solução. Então, O Voivoda treinou muito time aí. Ele pode ter um time... Não, é. Alternativo. O vai Fortaleza, vai ter. o Fortaleza, então, vai ter agora Copa do Nordeste na quarta-feira, depois Copa do Nordeste no final de semana, que é sábado, 8h30, né, esse jogo. Depois, na outra quarta-feira, tem ainda Nordestão. Copa do Nordeste. Não, Copa do Nordeste. E é fora. Aí é fora. Aí primeiro jogo da Das final, finais. do estadual. Aí no meio de semana, Sul-Americana. Sul-Americana fora de casa. Aí outra vez a final, ou seja, agora não tem mais conversa. Por isso que é importante ele ganhar esse jogo do Ceará pela Copa do Nordeste e o outro jogo. Que ele aí pode no outro poupar. ele pode mandar só a Pode. laranja. Mas só pode. vai ter folga agora na Copa América, pelo visto. Só, exatamente. Não tem mais volta. Não tem mais não. O PC, foi a melhor atuação este ano do Marinho? Pô, eu acho até que o Marinho ele vem se esforçando bastante nos últimos jogos. Eu diria que até que o próprio Fortaleza, embora não viesse ganhando, né, os jogos, mas, por exemplo, o jogo contra o Maracanã na semana passada, o Fortaleza chutou mais de 25 bolas no gol. Ou seja, produziu, mas não fez o gol. Fez um só. Foi o gol do Lucero, o jogo terminou empatado. Contra o Retrô, na quinta-feira, foi mais uma avalanche de gols perdidos.
alguns bizarros, inacreditavelmente perdidos, inclusive por quem não costuma perder, que é o caso do Lucero, que costuma ter poucas chances, mas costuma aproveitá-las. E perdeu. E ontem, mesmo ganhando de 3-0 e tendo 2 gols anulados, ainda deu para observar o Fortaleza perdeu uma série de oportunidades. Não diria de fazer o gol direto, mas várias jogadas que foram desperdiçadas ali, num passe errado, numa definição equivocada na hora da conclusão. Né, na hora do último passe, aquela coisa toda. Então, o Fortaleza tem que melhorar nesse quesito. Agora, a produção em si tem sido boa, porque quando você perde muito gol é porque você produziu muitas jogadas. Né? Então, você está produzindo bem, só levou um gol nesses 3 jogos, né? E eu acho que produzindo está. Agora, talvez ontem tenha sido bom a maneira como foi, porque jogadores como o Marinho, por exemplo, tiraram a pressão. Tirou o Caio, né? Tirou o Caio. Que acaba atrapalhando porque... Moisés. Porque não dá para dizer que o cara não fica ansioso, um cara que é acostumado a fazer gol. E você falou do Marinho, aliás, do Moisés, mas o Marinho também está nessa condição de que tem que jogar muito sempre, porque ganha muito. A cobrança é do tamanho da importância dele para o time. Verdade. Tem que jogar mais mesmo. E daquilo que ele representa em termos de custo. É protagonista. Exatamente. Ele foi contratado por um alto valor, tanto ele como o Moisés, o próprio Lucero. Esses jogadores foram contratados por um alto custo e tem que entregar compatível a isso. E até agora estão oscilando muito. Eu entendo a mesma coisa que eu analisei para o time do Ceará aqui. Mesmo o Fortaleza já tendo um time mais trabalhado, já vem a boa parte da equipe do ano passado, do ano atrasado, mas mesmo assim é um início de temporada. E você viu que no início de temporada, ali Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, o Vojvoda mudou o time mais do que o habitual dele, que já é de mudar muito. E ele mudou demais agora. Por quê? É lógico. É o momento que ele tem para fazer testes. Porque depois, a partir de agora, não dá mais para fazer testes. Você vê, PC, dentro do que você está falando, que mesmo sendo um jogo decisivo, que o Fortaleza tinha que ganhar o jogo para ir para a final, ele deixou o Tinga no banco, ele deixou o Pacheco no banco, ele deixou o Caleb no banco. Mas era o Maracanã, né, Carlos Silva? Mas qualquer um outro treinador colocaria os principais, tentaria liquidar a fatura no primeiro tempo. Até porque ele tinha o desejo dos 5 gols. Eu lembro que quando eu fiz o terceiro, eu brincando com o Marcelo, que quando eu cheguei lá... brincou pra caramba ontem. Essa era brincadeira. Eu passo o jogo para mim é divertimento. Eu cheguei... Você brincou porque o jogo foi fácil. A Jade tinha chegado de viagem. Não, mas antes do jogo eu digo, eu não vi em 3 partidas o Fortaleza empatou as 3. Hoje nós vamos ganhar de 3-0. Duvido você brincar naquele jogo contra o Retrô. Quando o Fortaleza fez 3-0, eu falei para Marcelo, não falei que era 3? Ele disse, não, mas ainda faltam 2. Quer dizer, eles queriam realmente fazer o placar de 5. Mas não combinaram muito com os jogadores, não, porque os jogadores alguns ficaram trabalhando a bola e outros ficaram desesperados para fazer. Eu me lembro que teve uma jogada lá, que a bola saiu pela linha de fundo, e o Tite saiu desesperado para ir buscar a bola para bater logo o tiro de meta, e o João Ricardo, calma, rapaz, para que isso? Não, o Tite, não, tem que fazer os 5. Quer dizer, eu estava muito, acho que nem todo mundo estava percebendo, tinha hora lá que o Pikachu entrou faltando 5 minutos e desfilou. Perdeu 3 bolas, quer dizer, entrou totalmente desfocado. Então, PC, agora, essas 2 revelações do Fortaleza estão mostrando que estão prontos para entrar no time, né? Você ver o Cauã e o Kelvin. Você vê como é engraçado, né? Quando o Caio Alexandre foi vendido, ele foi embora lá para o Bahia, a grande preocupação, cadê? Vai ter que trazer alguém para e tal. E hoje já ninguém tem mais essa preocupação. Inclusive, contrataram um jogador, o Rosseto, que ainda nem sequer estreou. Foi campeão sul-americano pelo Atlético do Paraná como titular. Já foi no banco 3 vezes e ainda não entrou. Até porque o Vojvoda não tem necessidade. É a hora que ele tem para testar essa. Eu acho que quarta-feira ele está dando rodagem. Ele está dando rodagem para esse Cauã, cada vez mais que está jogando até mais tempo do que o Kevin, está tendo mais oportunidade que o Kevin. Deve ter viajado hoje, né, para se apresentar à seleção. Ele está no Panamá já. Ele já está. Mas o Cauã, eu acho que o Fortaleza não vai mais precisar contratar volante, porque está voltando o Hércules, já tem o Cauã, tem o Lucas Sastre, tem o Zé Wellison e o Rosseto. 5 volantes de qualidade. Eu acho que passa a ser, só se for acontecer alguma coisa, chegar na janela, vai atrás. Mas aquela busca que estava, que inclusive ia trazer aquele rapaz lá que foi para o Inter, Bruno alguma coisa lá. Bruno Gomes, já desistiu, trouxe esse Rosseto. Mas assim, não é mais uma necessidade. Eu acho que o bom desse início de temporada, mesmo com os solavancos,
Foi a oportunidade que o Vojvoda teve para dar oportunidade a vários jogadores. Que não que ele não desse, não, que ele deu para o Samuel ano passado. O Samuel acabou Agora, não Paulo se firmando. César, tudo isso que você está dizendo é verdade. Deu para Agora, aquele zagueiro. tudo isso que você está dizendo, eu assino embaixo. Agora, a testagem ainda vai começar. Porque Não, é testar de time. Eu estou falando de testar porque jogadores. o- O que ele deu a oportunidade foi jogadores. Eu sei, por exemplo, entendi. Cauã, Eu Kevin. só quero dizer o jogador seguinte, que tem que jogar. que esse mar de tranquilidade é muito fácil depois de ganhar do Maracanã. Eu quero ver quando Mas não é mais tranquilidade, começar não. as grandes disputas, os grandes desafios Sim, do mas Fortaleza. aí é o mais de Renato, tranquilidade, aí eu tem que vou apresentar. meter a minha colher nesse angu e quero até a opinião do Greg. Vocês vão falar dos estaduais? Também. Não, porque eu acho que o PC tem razão em relação à testagem dos jogadores, porque todo Depois mundo não vai ter mais todo mundo que oportunidade. entende de futebol sabe que o Vojvoda deve ter um time na cabeça. Claro. Qualquer torcedor do Fortaleza que entenda um pouco de futebol, que você perguntar, ele vai dizer que o time é João Ricardo, Tinga, esse menino que está jogando, o Kusevic, que eu acho que não sai mais, e o Tite, e o Pacheco, Zé Wellison, o Hércules quando voltar, e o Caleb, e Pikachu, o Marinho, e o Lucero Moisés. Esse é o time base. O Kevin foi duplamente beneficiado. Primeiro, pela contusão do Caleb, que abriu mais um espaço. E segundo, porque o Luquinhas não chegou chegando. Exato. Aí ele passou a ser o... E ele, claro, pelo fato dele ter aproveitado a oportunidade. Ele, logo Agora- no primeiro jogo ele já mostrou. Agora, Fernando qualidade. Graziani, e os gigantes do futebol brasileiro fora das decisões estaduais? Corinthians e São Paulo em São Paulo, Vasco no Rio de Janeiro, Fluminense no Rio de Janeiro, Botafogo no Rio de Janeiro, tudo fora das finais. Na verdade, estaduais. acabam sendo campeonato. O Nova Iguaçu fez Não uma- são manjadinhos esses aí, né? O campeonato, o Nova Iguaçu fez 2 partidas brilhantes contra o Vasco. Foi melhor tecnicamente, Era para ter taticamente. matado o jogo no primeiro. Sim, logo. no primeiro perdeu, né? O Flamengo é Empatou. super favorito Empatou, lá. Não, perdeu perdeu uma a carrada de chance gol. de matar o jogo. O Flamengo é super favorito, seria contra qualquer adversário, né? O Tite está fazendo um bom trabalho. Claro que o nível de enfrentamento do Flamengo também ainda precisa ser melhor explorado, mas tudo indica que o Flamengo vai fazer uma grande temporada. Em São Paulo, para quem viu, o Renato fica fazendo folclore, né? Porque sabe que eu torço pro São Paulo e tal, mas eu não tenho culpa do São Paulo. Se eu fosse responsável pelo São Paulo, não teria nenhum jogador atual lá estaria. Não estou lhe culpando. Não, tem. Você olha para mim e fala, o seu Não, São eu estou Paulo. dizendo é que o São Paulo, mais uma vez, caiu para o time O do Novo interior. Horizontino é um time de futebol muito melhor treinado do que o São Arrumadinho, Paulo. o time. O Novo Horizontino é um dos grandes favoritos para a Série B. O Ceará que tome cuidado. Sim, Eu não sei quantos. é. O Rômulo, por exemplo, que fez o gol ontem, já Já está está vendido vendido para o ao Palmeiras. Palmeiras. Mas o Novo Horizontino, bem treinado pelo Eduardo Batista, o Novo Horizontino, a linha de marcação, a primeira linha de 4, joga quase no meio campo. Mas, E, ó, eles ficam super compactados. O São Paulo não jogou Mas, ontem. Graziani, olha, os estaduais servem para fazer esse termômetro. Aqui, Ceará e Fortaleza, o Ceará tem que se organizar, Fortaleza ainda vai ter que melhorar rendimento, porque não é esses 3x0 de Maracanã, que agora é o Elixir, é o Timão. Tá... Nem o Campeonato Carioca assim, é o não. mais difícil do E Brasil, no como campeon- disse o Tite. E no campeonato, por exemplo, do Campeonato do Rio Grande do Sul, que eu acompanhei, o Internacional está se mostrando muito bem, vai entrar forte no Vai. Campeonato Brasileiro. Empatou 0x0 na primeira semifinal. Mas mas Juventude. eu estou com o fazendo um Juventude, que conjunto. também tá na Estou Série A. fazendo um conjunto. O Campeonato Carioca, o pessoal diz que é um campeonato fraco. Imagina se aqui no Campeonato Cearense tivesse Fluminense, Botafogo e Vasco. Que são 3 times de Série A, Não, 3 ele times diz que é fraco Não. em relação a São Paulo. Peraí. Aqui se costuma dizer o seguinte: o Flamengo é também aquele campeonato carioca. O campeonato cearense não tem um campeão brasileiro, lá tem 4. O Vasco é campeão brasileiro, o Fluminense é campeão Não, mas essa brasileiro. comparação, Botafogo- ela- discutindo com quem? Eu estou dizendo. com ele mesmo. Eu estou dizendo é que Ele cria o campeonato carioca tem um time sobrando, é o Flamengo. Se ele vai ganhar, não vai. Ele sobrou. Invicto até agora, perdeu. Não perdeu, tomou um gol com sub-20 quando ele estava lá na Miami fazendo Não, a tomou o gol pré-temporada. do Nova Iguaçu. Pois é, e com sub-20, não é time titular. do Nova Iguaçu. O time titular do Flamengo não Mau perde. presságio. O time do titular do Flamengo não toma gol há 13 partidas, porque o goleiro bateu o recorde. Foi. O Fluminense ele eliminou, o Botafogo ele ganhou, e o Vasco ele não ganhou porque o Gabigol perdeu um pênalti. O Vasco, que queria disputar a final, O Vasco do nosso amigo Roberto Lessa. jogou Um com abraço, esse Roberto. Nova Iguaçu 3 vezes, perdeu 2, empatou 1. Está reclamando de quê? Lá em São Paulo, aí é o melhor campeonato do Brasil, todo mundo sabe disso. Menos o Tite. Mas o Santos pode chegar, embora pegue o Bragantino. O Bragantino é osso duro. Se desse, eu queria ver Santos e Palmeiras. Eu juro que eu queria ver. Por quê? Porque é um clássico. E vai dar. Porque eu acho que o Palmeiras, com todo respeito a ele, passa. Agora o Santos sofreu para ganhar da E Portuguesa. o Bahia está mostrando que também é um time que vai entrar bem nas competições que pesam,
com esse início, os estaduais se viram, na verdade, para pré-temporada, como foi aqui, como foi na Bahia, como foi no Rio Grande do Sul, para times que não tiveram, o Flamengo pelo menos não levou o time principal lá. Quem assistiu Santos e Portuguesa? Eu vi. Eu não vi, não. Dois lances Você me disse que o chamaram a juiz atenção. meteu a mão? Não, dois lances me chamaram a atenção. Primeiro, uma falta cobrada pelo Otero lá do meio da rua, que ele dá uma pancada na bola e fica olhando para a bola. No travessão, ela sobe, quando ela vai chegando no gol, ela cai de uma vez nas costas do goleiro, bate na travessão. Folha seca do Didi, né? Foi. Lindo o lance. E o outro, a expulsão do próprio Otero. Foi injusta, né? Cara, ele chegou dividindo. Quero Pra quem juiz. não lembra, é o Otero que jogou no Fortaleza. há 2 Ele anos. chegou dividindo a Quem é bola. o juiz, cara? Eu acho que era o Klaus. Rafael Klaus. Ele chegou dividindo a bola, o Renato, e o cara da Portuguesa dá um toque na bola, aí ele trava o pé do cara, mas em cima da chuteira do cara, não foi na canela, não foi Tem uns nada, exageros, não foi no tornozelo. E o Klaus, que estava longe do lance, não consultou, o VAR não consultou nada, expulsou direto, vermelho direto. Eu achei ali um crime, o que o Klaus Agora, fez com no o Campeonato Otero. Mineiro, por exemplo, o Atlético vai para a final com o Cruzeiro não teve dificuldade, mas o América, mais um time da Série B, e a gente está falando aqui desde o começo do ano, muitas equipes, o Ceará precisa ter todo o cuidado do mundo, porque tem muitas equipes boas nessa Série B. América, É o que ele está falando. Curitiba, Novo Horizontino, Novo Horizontino, Mirassol, Santos. o Goiás, que é um time estruturado para chegar, o próprio Sport E Recife. eu acho também, Graziano, que a Série A desse ano vai ser muito mais difícil para o Fortaleza Também do que foi acho. ano passado. Eu acho que os campeonatos melhoraram, o sarrafo melhorou. E Sem dúvida. os times se organizam. Até o Vasco, que ficou de fora do campeonato, mas ele fez contratações. Não, tá com o elenco melhor. O problema do jogo do Vasco de domingo, Cássio, é porque o treinador fez uma lambança no time do Vasco. Calou errado. Aliás, quem é o trocou treinador do errado. Vasco? É o pai ou o filho? É o filho. Olha, Mas quem manda é o filho. o treinador, dá entrevista, o treinador quem fez uma lambança. O time do Vasco Igual o Hélio dos Anjos, né? mexeu em peças. E o time do outro time lá, o Nova Iguaçu, jogou com um regulamentozinho. Um time bem organizadozinho. Bem organizado. Que vai dar muito trabalho ao time do Flamengo. Não, acho que não vai dar, não. Na final. Agora, eu Não, acho não que ele vai não dar, segura não. o Flamengo, não. Acho Mas- que o Flamengo não vai ter nenhum trabalho para ganhar do Nova Mas Iguaçu. é o time Se organizado. tiver, precisa se Se reinventar. esse Nova Iguaçu disputasse o Campeonato Cearense, era pedra do sapato Ceará sim. e Fortaleza. Não, sem dúvida, claro. Ô, PC, quem Mas é pro mais Flamengo, não. difícil? O Novo Horizontino para o Palmeiras ou o Bragantino para o Santos? Eu acho que o Bragantino para o Santos. O Bragantino é um time de primeira divisão também. É um time que Já tá tem estabelecido. Muito estruturado. embora ele está muito oscilante esse ano. viu? Mas é um time que está se preparando, também está usando o campeonato estadual como pré-temporada também. Um time que está na Libertadores também. O jogo é na Vila, onde o Tava, né, Santos aliás. costuma... Não, vai ele para vai pra Sula. Vai para a Sul-Americana. Vai pra Perdeu para o Sula. Botafogo. Né? O jogo é na Vila, onde o Santos costuma complicar a vida Pode do ser Não, Santos. adversário do Fortaleza. né? É claro que Sul. Mas só mais para frente. Eu acho que é um jogo primeira fase, indefinido, viu? O momento do Santos é melhor. Mas o Bragantino tem um elenco qualificado. Então eu acho que não está fácil, não. Perdeu Eu o acho Léo que- Ortiz, né? já Que para o- mim era o grande zagueiro Grande do futebol zagueiro. paulista, depois do Gomes, lá do Palmeiras. Agora, o Novo Horizontino com o Palmeiras, eu acho que vai dar um pouco de trabalho, mas o Palmeiras é um time também com uma máquina muito bem azeitada, né? Na hora que acocha, ele mostra serviço. Ele não é um time para sair dando espetáculo, ganhando de todo mundo de goleada e tal, embora tenha goleado agora a Ponte Preta, né, no jogo da eliminação. Mas é um time que costuma dar uns sustinhos, mas assim, nos últimos anos, na hora da onça pegar, da onça beber água, né, ele chega junto. Só tem um treinador pra quem- chato, né? e pra Aliás, quem- Mas ele não está ali para ser troféu chatice. Ele não está ali E pra para quem é adepto, E esse treinador do Fluminense também, que agora quer pautar a imprensa. É. Ele E pra quem- reclama viu, porque a Renato? imprensa está A criticando imprensa o pode Fluminense. ser criticada também, rapaz. Pode, a gente pode, não é- pode. não é- E a gente tem o direito de criticar. enviar o Agora, eu árbitro, lembrei do PC esse Esse final de Diniz semana, é um lembrei de bobo vocês convicto. nesse final de semana, porque para quem é adepto da filosofia de que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, o Barbalha mostrou que cai. Eu falei aqui, né? Foi. Eu falei aqui, rapaz, ó, o Barbalha como o nome está dizendo, é de Barbalha. Barbalha é uma terra abençoada. Terra do saudoso Terra- Eldilmar Noronha. Terra de papai. Eu tenho sangue barbalhense correndo nas veias. E eu torci muito pelo Barbalha. Eu gosto do Barbalha lá. Já fui campeão da Copa Fares Lopes. Rapaz, foi bom pro Cariri, né? O Barbalha escapar, o Icasa tá Acho que subindo. Bom para o próprio estadual você continuar tendo o interior presente. É, né? e o Icasa subindo aí vai ser bom. O Icasa E vai bom- subir?
Eu acho que vai. Porque todo ano ele vai subir, não sobe. Mas esse ano ele está bem arrumadinho. E bom foi o programa que já passou tão rápido. Foi tão bom que passou tão Uma rápido. boa notícia para o futebol brasileiro. O sub-20 do Flamengo ganhou o campeonato da Libertadores. Eu assisti na... Deu logo o na- noticiário do Flamengo. eu assisti na Você não quer BBC não receber de Londres. notícia informal? Deu o E noticiário vai do disputar o Flamengo. Mundial sub-20. Eu já tinha Porque visto o essa... Flamengo- Cadê o Gabigol? pode- Falar disso. Eu já tinha visto essa Gabigol notícia vai na responder BBC de os Londres, viu, golpes, Renato? Você tá? está É. chegando atrasado. Obrigado, PC. Mas você não deu a notícia aqui. Obrigado, Renato Flamengo, né? Não tem aquele gosto de Renato- futebol. Não tem o Renato, o Eu gosto de jornalista lá polêmica. do Rio de Janeiro, o Renato, que é flamenguista. Engraçado, você Renato passou Maurício Prado. o ano- Gente boa. O ano passado, todo dia que o Flamengo tinha um maluco como treinador, o cabeça de pirulito, você passou. Não, eu acho anos engraçado zoando. é você Agora, elogiando Obrigado, o Tite aqui, porque você Graziani, pela escorraçou sua o Tite. Grande participação. treinador, Lamento- Tite. Aí, escorraçou o lamento Tite pelo seu quando São perdeu Paulo. aqui. Então, eu parabenizo você pelo Flamengo e ele pelo Barbalha. Pronto. E na próxima segunda estaremos de volta com mais uma edição do Plenário Esportivo. Um forte abraço, uma excelente semana a todos e até lá.